E relembrando, né, a todos, vamos relembrar um pouquinho da matéria do sábado passado e também relembrar aí para quem já conhece e para quem aí está iniciando, que as aulas são gravadas, né? Então a gente coloca no grupo, é gravado em duas partes, né? Porque o link ele cai automaticamente em 40 minutos, só que aí a gente dá um tempinho para descanso aí devido à conversão do link, né? E assim que ele acaba de converter e gravar para a gente aqui, eu já lanço outro link renovado aí e a gente grava também a segunda parte da aula. E depois eu mando lá no grupo, né? Mando no grupo lá as gravações e toda a aula também temos um formulário, né? Formulário relacionado à aula, que é um resumo de perguntas, né? Sobre questões da aula. Importantíssimo responder esse formulário, viu? Porque eu tenho a minha presença aqui e a coordenação, a secretaria tem a presença também através desse formulário, tá? Então, são duas presenças que vocês têm que garantir, né? Principalmente essa da secretaria aí, tá? Aí vocês têm que responder o formulário para garantir que vocês entenderam a aula, que fizeram a aula, né? E que estiveram presentes, tanto mesmo que seja online ou depois assistindo a aula, né? Gravado. Bom, o ADI está perguntando aumentar o volume do Zoom. Não, na verdade, temos aqui eu não sei se a tela de vocês aparece igual a minha, né? Mas a parte de som que tem, fica na parte de cima lá o desenho de um microfone. Aí lá você consegue mexer nas opções de áudio. Aparece um desenho de um microfone. Você clica na setinha do lado e tem as opções lá para configuração de áudio do Zoom. Fora isso, seria o... Eu consegui aqui, instrutor. Conseguiu? Consegui. Através do microfone, aí tem a opção, a última opção de áudio settings. Isso. Então, aí lá você consegue configurar. Áudio settings, isso mesmo. Beleza. Então, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, só para dar uma relembrada rápida, né? Então, na aula passada, a gente falou sobre os condutores elétricos, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Bacana. Então, nós falamos sobre os condutores elétricos, né? Que nada mais é do que materiais utilizados para a corrente elétrica, né? Para ela percorrer, certo? Só que também destacamos o quê? Que os condutores elétricos, todo material tem por sua característica, né? Em conduzir, né, a corrente elétrica. Não é só os materiais que é usado aí pelas concessionárias de energia, né? Então, por exemplo, o corpo da gente mesmo conduz eletricidade, né? E ao mesmo tempo que os materiais conduzem, eles também têm uma certa resistência, né? Tem a natureza em resistir à passagem da corrente. Então, tem as duas coisas, né? E temos materiais, obviamente, existem materiais, igual tá aqui, ó, que tem mais baixa do que outros, né? Ou seja, tem material que tem uma condutividade alta, tem material que é mais baixa, né? E tem material também que é nula, ou seja, são chamados de isoladores. Aí nós destacamos, né? Como a borracha, o plástico. Espera só um minutinho, gente, está chegando mais gente aí. Deixa eu colocar aqui os nomes. Bacana. Então nós temos tá chegando aí, vamos esperar aí entrou, Claudinei, Victor, boa tarde. Então, existem materiais, né, que nós destacamos na aula que são isoladores, né? Ou seja, a corrente elétrica ela não tem, ela vai praticamente ser anulada, né? Exemplos como a borracha, ok?
o plástico, né, a madeira, o vidro, né? São materiais que existem bastante em nossas vidas aí e realmente eles são isoladores, né? Destaquei sobre isso. Nós vimos os melhores condutores, né? Prata, cobre, ouro, alumínio, e desses 4 que são os 4 primeiros, mas os melhores condutores, né, de eletricidade, por possuírem maior quantidade de elétrons livres, né, lembrando sobre a diferença de potencial, né, gente? Quanto maior a diferença de potencial, quanto maior o número de elétrons livres, melhor vai ser conduzida a corrente elétrica. E aí temos esses 4 aí, ó. Só que lembrando que o que é utilizado atualmente é o cobre, né? Principalmente devido ao valor, né? O valor da prata não é viável, né, gente? Em relação a essa finalidade, e o ouro também não, tá? Então, a prata e o ouro é utilizado para outros fins, né? Já o cobre, sim, é bastante utilizado nessa área, né? De conduzir corrente elétrica. O alumínio também já foi bastante usado. Existem fiozinhos daqueles de telefone, né? Material de alumínio. Então já foi bastante utilizado. Mas em grande massa é o cobre mesmo, né? Utilizado aí para conduzir a corrente elétrica. Ok? Falamos sobre esse assunto aqui também, ó, que eu ia até corrigir hoje com vocês aqui, mas o que acontece? Eu mandei um formulário para vocês e eu não sei aonde que eu errei, mas eu tinha praticamente dividido esse formulário em 2 partes, tá? Para a primeira parte sobre a aula passada e a segunda parte seria hoje, e aí na próxima aula que eu vou corrigir esse formulário, que seria os 2. Só que parece que eu mandei um formulário para vocês completo, com as 2 partes. Então eu vou redividir ele, tá? E aí eu vou mandar para vocês os 2 divididos, equivalendo a sábado passado e a aula de hoje. Tá? Vou mandar os 2 para vocês. Aí no próximo sábado eu vou corrigir os 2, tá? Que aí os 2 equivalem aos 2 sábados e equivalem a esse slide todo aí, os 2 formulários. E que um deles vai ter esse assunto aqui, né? Que nós destacamos. Vai ter uma pergunta lá que é uma pesquisa que vocês vão fazer. Então eu não entrei tanto a fundo no assunto para vocês poderem pesquisar, tá? Que era o assunto sobre o que seria fase, né? Isso aí é um padrão das concessionárias de energia. A gente não precisa saber isso de cor, a gente não vai entrar a fundo, né? É só ter uma noção mesmo, né? Porque a parte de elétrica é bem pouco, né? Que nos atinge, que a gente precisa saber, né? Então nós temos fase, neutro e o terra, né? Então é só para a gente fazer uma pesquisa rápida na internet para destacar o que é cada um, para que serve cada um. E os padrões de cores. Existem padrões de cores nos fios elétricos, nos cabos elétricos. Beleza? Então, aí a outra pesquisa aí que a gente vai juntar nessa pergunta que eu mandei lá, e vocês vão responder, a gente vai discutir em aula, né? E lembrando que nós temos o fio elétrico e o cabo elétrico. O fio elétrico é aquele para construção civil, que fica interno nas tubulações e paredes. Não é o nosso caso que vamos utilizar, que é o fio rígido, mais grosso. Para eletrônicos, né, componentes eletrônicos, como fonte de computador, fonte de notebook, fonte de smartphone, celular, aí é esse cabo elétrico, são vários fiozinhos, né? E eles são flexíveis, então eles são utilizados de forma externa, né, justamente para essa finalidade. Temos um comentário aqui no Valdeir. Fiz aqui tudo que enviou, pesquisei muito para fazer ele todo. Parabéns, Valdeir. Então, aí eu vou dividir ele, tá? Aí você já tem ele feito, então, aí na correção, né? No sábado que vem, eu vou corrigir os 2. No seu caso, você já fez os 2 praticamente, né? Então é isso. Questão de condutores. Aí nós
estudamos sobre a tensão elétrica, né? Fizemos um destaque sobre tensão elétrica, que é uma grandeza, né? Todo condutor que passa energia elétrica, ali naquela corrente elétrica que está passando no condutor, existe a tensão. A tensão é uma das grandezas que sempre vai estar presente, tá? O símbolo, a unidade de medida dela é representada pela letra V, que é de volts, correto? Então, nós temos o deslocamento dos elétrons para termos a tensão elétrica. E a tensão elétrica é igual está no desenho aqui, ó. É a pressão com que empurra, tá? A tensão elétrica ela é medida na força, é a força da movimentação dos elétrons. Tá? Isso aí é o destaque, é o conceito principal. Tá? Que o conceito de tensão elétrica é essa, é a força com que é empurrado os elétrons, né? A corrente elétrica. Ok? Isso é a tensão. Tá? Aí destacamos também o que nós vamos estudar, né? Isso aqui, no caso, a gente vai para frente aí vendo aos poucos, né? E também falamos sobre a corrente elétrica, que também ela é decorrente do mesmo movimento dos elétrons. Porém, o que é a corrente elétrica? Deixa eu ver aqui. Corrente elétrica, ela é o fluxo, gente, tá? O fluxo, a intensidade, a letra I de intensidade. O que é fluxo e intensidade? É a quantidade que está passando no condutor. Ok? Então, vamos deixar bem destacado, né, igual deixei na aula passada, que a tensão elétrica é a força com que é empurrado os elétrons. E a corrente elétrica é a quantidade de elétrons que está passando naquele momento, né? É o fluxo, a intensidade. Essa que é a diferença das duas, né? Lembrando que todas as duas dependem do DDP, que é a diferença de potencial. Todas as duas dependem da mesma coisa, do DDP. A partir do DDP, que é a diferença de potencial, começa a surgir a corrente, a movimentação. E essa movimentação da corrente elétrica tem a quantidade de elétrons, que é o fluxo, e tem a força com que é empurrado, que é a tensão. É as duas coisas. Beleza? Beleza. A tensão é a unidade de medida volts. A gente vai estudar isso. E a corrente, a unidade de medida é o ampere. Ok? E aí nós entramos na parte de resistência. A parte de resistência nós começamos a falar, né? A gente vai dar continuidade aqui agora. Beleza? Então nós já sabemos o que é a corrente, que é o fluxo, a intensidade, a quantidade de elétrons se movimentando. Isso é a corrente. E a tensão, que é a força com que é empurrada esses elétrons. Agora vem a resistência. Outra grandeza. Beleza? Aí começamos a ver o seguinte, né? O conceito de resistência elétrica é o quê? É a capacidade, tá? Que um corpo tem de se opor à corrente elétrica. Então ele trabalha de forma contrária, tá? A resistência é isso. Igual eu falei com vocês. Todos os materiais, inclusive o corpo da gente, todos os materiais, eles têm o quê? Eles têm uma condutividade sobre a corrente elétrica e, ao mesmo tempo, tem uma resistência, né? Isso é natural da gente, do nosso corpo, dos materiais, eles têm uma natureza de resistir à passagem da corrente elétrica. Isso chama-se resistência elétrica, tá? Como o nome já diz, né? Resistência elétrica. E essa resistência também, assim como a condutividade, a resistência também aumenta de material para material, podendo ser até nula, só que aí não é resistência, aí é nula mesmo. Beleza? Igual tá aqui, ó, isso muda de material para material. Cada um tem a sua característica, né? E de alguma forma eles dificultam essa passagem da corrente. Beleza? Bom, dando continuidade aqui, a resistência ela causa o chamado efeito Joule. Tá?
Esse efeito Joule significa o quê? Significa isso aqui, ó, que parte da energia que está passando ali, ou tentando passar, ela é perdida por causa da resistência. A resistência causa isso, né? Está passando uma corrente num determinado condutor, e esse condutor ele tem uma certa resistência. Aí o que acontece? Essa resistência que está tendo ali, ela vai causar uma certa perda daquela corrente. Aquela corrente não vai passar do jeito que ela iniciou a passagem. Ela vai ter uma certa perda. Nem que seja muito ou pouco, ela vai ter uma certa perda. E essa perda vai ocasionar o quê? Vai ocasionar calor, aquecimento. Tá? Ela se perde em forma de calor. E é chamado de efeito Joule. Beleza? Então, quanto maior a resistência, maior será a perda, né? Beleza? E essa resistência também ela é medida, tá, gente? Ela é uma grandeza elétrica também, e ela também é medida, tá? E a unidade de medida é o Ohm, representada pela letra R e pela letra grega, ômega, que é essa ferradurinha aqui, né? Para nós é uma ferradura, né? Lá para os gregos é uma letra ômega. Beleza? Então, os ohms, que é a unidade de medida da resistência, é representado pela letra grega ômega. Bacana? Para nós é a letra R. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Professor, e quando você vai trocar uma resistência, né, daquelas de piscina, que é aquelas de aquecedor? Só que o que acontece? Eles costumam colocar aquela resistência, a fiação da resistência na mesma cor. Como que eu faço para identificar o aterramento daquele fio daquela resistência? Só que, ou seja, alguns colocam da mesma cor. E não tem como a gente identificar o que é passagem, o que é neutro e o que está passando corrente. Quem que falou aí? Jonathan. Ô, Jonathan. Aí você me pegou um pouco, porque é uma área que, de fato, eu não entendo, né? Uhum. Mas, além de ser um equipamento que eu não tenho conhecimento, e também seria voltado mais para a parte elétrica, né? Um eletricista. Isso. Mas Isso. O pouco que eu conheço, os fios, né? Eles Uhum. deveriam ter seguir o padrão de cores, porque daí, o que significa isso? Qualquer eletricista conseguiria fazer a substituição e até mesmo profissionais com um mínimo de conhecimento, Uhum. igual nós, né? Na nossa área, a gente Isso. tem que ter um mínimo de conhecimento de elétrica e de eletrônica. Aí, se tiver o padrão de cores, até mesmo nós conseguimos trocar sim. Agora, se não tiver o padrão de cores, aí você vai ter que ter um multímetro, né? Isso. Que a gente vai até usar durante o curso. E esse multímetro você fazer a descoberta de quem que é o fase, quem que é o neutro e quem que é o terra. Vai dar Isso, mais porque trabalho, mas dá para descobrir com esse aparelho. isso que pela Tá? aula aqui deu para me perceber referente às cores, né, que dá para a gente identificar pelas cores, né? Não precisa a Isso. gente abrir o equipamento todo para poder saber o que é fase e o que é neutro. Isso, exatamente. E Não, até a tranquilo. pesquisa que eu passei para vocês aí, que a gente vai discutir na próxima aula, vai dar esse esclarecimento, né? Porque isso é uma norma, uma norma da BNT, né? Que exige das concessionárias de energia que sigam um padrão de cores, tanto para segurança, não é só questão de conhecimento, né? Mas é para segurança também. Isso. Porque, igual eu falei com vocês, os profissionais que têm o mínimo de conhecimento na área de eletrônica e elétrica conseguem fazer esse trabalho aí através das cores e através do multímetro também. Beleza? Isso. Beleza. Então vamos lá. Então, dando continuidade aqui. Aqui nesse slide fala sobre um componente eletrônico que nós vamos aprender quando nós chegarmos na parte de eletrônica, nós vamos aprender sobre esse componente, o resistor. Tem aqui até a imagem dele, né? Tá? Esse resistor, a função dele em meio
aos componentes eletrônicos, né? Porque nós temos a placa de circuito, a placa de circuito eletrônico, mais conhecido como placa-mãe, para quem já conhece aí. E dentro dessa placa de circuito, que é a placa-mãe, existe diversos componentes eletrônicos montados em um circuito, ou seja, todos eles têm contato entre eles, né? Através das trilhas, por onde passa as cargas elétricas, né? A corrente elétrica. E em meio a esses componentes todos, existe esse cara aí, ó, o resistor. Tá? Esse resistor, a função dele é essa. É o que eu acabei de explicar sobre a resistência elétrica. A função dele é fazer com que as correntes que passam por onde ele estiver, que elas se percam um pouco. Tá? Que elas tenham uma pequena perda de corrente e de tensão. Isso é estratégico. A gente vai aprender mais para frente aí que isso é estratégico. Porque existe componentes lá no circuito que eles não precisam ficar com uma corrente passando de um valor intenso e uma tensão elétrica de valor intenso. Eles não precisam. Eles precisam o quê? Desse valor, mas com o decorrer da atividade, que seja um valor constante, mais baixo. É tipo um filtro, né, professor? Hã? É tipo um filtro, né? É tipo um filtro mesmo. Ele faz com que aquela corrente ela diminua, né? Ela tenha uma pequena baixada, né? Corrente e a tensão. Porque senão, se ela passar direto o tempo todo, ela vai acabar queimando outros componentes, né? Se ela ficar intensa. Beleza? Beleza. O que mais que nós conhecemos aí em relação à resistência? A gente conhece em relação à resistência o chuveiro, que usa um tipo de resistência, né? Não é isso? Eu acho que eu até tenho aqui, deixa eu ver. Ah, não é esse slide aqui não. Mais para frente aí a gente vai voltar a falar sobre resistência, né? Que tem outros tipos de resistência, tá, gente? Mas eu vou deixar para outra aula, que eu acho que vai ser na próxima aula, quando a gente falar sobre potência, se não me engano. A gente volta a falar um pouquinho sobre resistência, inclusive a resistência do chuveiro, que ela é um tipo de resistência, só que ela trabalha de forma diferente, né? Ela não é igual a resistência no computador, né? Esses resistores, né? Ela trabalha de uma forma um pouquinho diferente, ok? Aí a gente volta a conversar sobre esse assunto. Então, dando sequência aqui. Aí nós chegamos na parte, igual eu falei com vocês no início. Quando nós começamos esse slide, né? Que é a lei de Ohm, tá? Quem está chegando hoje, por exemplo, vai pegar uma aula sobre fórmula, sobre cálculo. Não precisa assustar, tá, gente? Isso aqui são coisas bem únicas desse curso, tá? A gente não tem isso o tempo todo. E é bem básico também, certo? Mas o que quer dizer isso? A lei de Ohm é um físico alemão, tá? Que ele, na época dele, em seus estudos, ele conseguiu provar, né, de que a tensão elétrica, que nós acabamos de aprender que é a força, né, é a força dos elétrons sendo empurrados, ele conseguiu mostrar que a tensão elétrica, junto com a corrente, que é a quantidade de elétrons, o fluxo, né, a intensidade, e a resistência, que é essa resistência de se opor à passagem da tensão da corrente, que os três, de certa forma, eles estão totalmente envolvidos, ou seja, eles estão totalmente relacionados. O que quer dizer isso? Quando eu pego um equipamento, um aparelho, um circuito, seja o que for, que trabalha com essas grandezas elétricas, uma está relacionada à outra. Tá? Como assim? Temos um condutor. Nesse condutor vai ser aplicado uma determinada tensão nesse condutor. O que acontece? Tem que ter uma quantidade de corrente equivalente à tensão, ela tem que ser equilibrada, e também esse condutor tem que ter uma certa resistência também equilibrada à tensão e à corrente. Para que isso? Para não termos sobrecorrente, né, sobretensão, derretimento de cabo, né, acidentes devido a isso. Então, nós temos que ter o quê? Um equilíbrio. Tá?
seja um componente, seja um condutor, seja o que for, que estiver relacionado a essas grandezas, a gente tem que saber, no mínimo, dessas fórmulas aqui, ó, para a gente ter esse cuidado, principalmente nós da informática, tendo o conhecimento mínimo da eletrônica, junto com essas fórmulas da eletricidade, aí, dessas grandezas elétricas, nós conseguimos trocar um simples componente eletrônico lá da placa de circuito, respeitando valores, né? Basta usar uma fórmula aí rapidinho, calcula, respeitando valores, a gente consegue fazer uma substituição sem comprometer nada, né? Tendo um mínimo de conhecimento, ok? Então, por isso que nós estudamos as grandezas elétricas, né? Temos essa noção de eletricidade e também vamos ter uma noção básica de eletrônica. E aí pronto, aí está resolvido. Aí já pode começar a aprender sobre os componentes do computador. Porque aí quando precisar, a gente tem esse conhecimento básico aí. Tá? Então, a lei de Ohm, ela afirma, a lei dele, né? Afirma o quê? Que a resistência elétrica de um condutor, tá? Prestem bem atenção, a resistência daquele condutor que vai passar a corrente, ela é o quê? Ela é a divisão, tá? Entre a diferença de potencial pela corrente, tá? Essa diferença de potencial que está sendo destacado aqui, eles relacionam pela tensão. Isso aí vai acontecer muito, tá, gente? Quando vocês lerem algo na internet ou em livro, quando vocês forem fazer um concurso, um vestibular e cair alguma matéria relacionada a isso, quando eles destacam a diferença de potencial, eles estão relacionando a tensão. Beleza? E corrente elétrica é corrente elétrica mesmo. Tá? Então, nós estamos substituindo aqui agora. Vamos lá. A lei de Ohm afirma que a resistência elétrica que um condutor tem, né, é o quê? É a divisão entre a tensão pela corrente. Então, aí já ficou mais claro. Então, para mim ter, igual nós temos aqui, ó, essa fórmula última aqui, ó. Então, a resistência elétrica, o R, ela é o quê? O valor dela é o quê? É o valor da tensão dividido pelo valor da corrente. Esse I representa a corrente, tá? Que é o I do quê? I de intensidade. Em vez de ser o C de corrente, ou o F de fluxo, ou de quantidade, é o I. Eles usaram o I como intensidade de corrente, né? Quantidade de corrente. Então, aqui está representado as letras. Ó. Nós temos a letra R, que é a resistência, a letra V de volts, que é a tensão elétrica, e a letra I de intensidade, que é da corrente elétrica. Então, essa forma explica bem o que o físico explicou aqui. Ó. Ele afirmou que a resistência, o valor da resistência é o quê? É a divisão do valor da tensão pelo valor da corrente elétrica. E aí tem outras fórmulas também, ó. Igual nós estamos vendo aqui, ó. Nós temos também a do meio, que é quando eu tenho o valor da tensão e quero descobrir outros valores. No caso aqui, eu faço uma multiplicação. Para me descobrir o valor da tensão, eu multiplico o valor da corrente pelo valor da resistência. Aí é uma multiplicação isso aqui, tá? Para me descobrir o valor da tensão. Então, aí vocês estão vendo como está tudo relacionado, né? Todas elas são relacionadas. Para me descobrir o valor da tensão, é só multiplicar o valor da corrente pelo valor da resistência. E uma terceira opção que eu tenho é quando eu quero descobrir o valor da corrente. Aí eu faço o quê? Aí eu divido o valor da tensão pelo valor da resistência. Tá? Então dá para descobrir todas as três e sempre o quê? De que forma? Relacionando as três. Beleza?
Deu para entender aí como que funciona mais ou menos? A gente vai pôr em prática agora. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? O professor, essa soma, né, entre os valores da resistência e do voo de intensidade. Quando você pega uma placa, do lado da placa tem essas informações que dá para você saber daquela corrente que a placa está recebendo? Não entendi sua pergunta. A gente pega uma placa. Isso. Aí eu quero fazer essa soma, poder instalar vamos supor, um conector de carga. Eu tenho que saber a corrente que ele está Tem. recebendo, Aham. né? Qual a voltagem que a placa está recebendo, me colocar um conector compatível Isso. aquele volts no aparelho? Exatamente. Igual eu falei aí, essas grandezas estão relacionadas, né? Aham. Então, se eu estou mexendo numa placa eletrônica, eu sei que ali passa o quê? Eletricidade. E se Uhum. passa eletricidade, ali vai ter o quê? Vai ter tensão, vai ter corrente e vai ter resistência. Isso. Então, eu sei que ali já tem. Aí eu tenho que trocar um determinado componente ali. Normalmente, o componente que eu vou retirar, nele vem especificado já os valores dele. Mas Isso. pode acontecer de a gente não ter essa informação. Aí, se eu não tenho essa informação e eu souber qual que é o valor de tensão e corrente que está passando ali, eu descubro, por exemplo, a resistência dele. Ou vice-versa. Né? Se eu quiser Sim. descobrir a tensão dele que ele aceita, dá para me descobrir. Ou a corrente. Qualquer uma das três que eu precisar, dá para me descobrir. Ok? Sim. Essa que é Ok. a finalidade mesmo. A gente precisar trocar algum componente da placa e saber trocar de que forma? Saber trocar vendo, interpretando o componente ou interpretando as grandezas, né, de alguma forma que a gente precisar, a gente ter o conhecimento um pouco de tudo aí. Tá? Beleza. Então vamos aprofundar um pouquinho mais, apesar que falta 1 minuto aqui, gente, para cair o link. Então vou parar nessa página aqui e já vou encerrar aqui o link. E daqui uns minutinhos, né? Assim que fazer a conversão, igual eu expliquei no início da aula, finalizando a conversão aqui, eu já crio o próximo link e já mando no grupo aí o segundo link aí para vocês acessarem novamente. Aí eu respondo a pergunta do Valdinei também. Onde vejo as formas? Não esquece dessa pergunta, você manda de novo para mim, Valdinei, que a gente conversa aí. Tá? Até mais, então. Beleza. Daqui a pouquinho já está Até mandando outro mais. link aí para vocês. Beleza.